Olá, investidores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal do Status Invest e hoje a gente vai continuar falando sobre commodities. Porém, a gente vai falar sobre um grupo de commodities muito especial que eu vejo muito potencial, principalmente por estar no Brasil, que é o papel e celulose. Esse é o setor que a gente vai comentar hoje, mas antes de começar o vídeo, aqueles 3 recados básicos. Se você caiu aqui de paraquedas e não conhece o Status Invest, se inscreve no canal, assim você não vai perder nenhuma atualização, nenhuma notícia, nenhuma informação sobre as principais empresas da Bolsa. Segundo ponto, deixa um like, isso não custa nada e ajuda muito o canal a chegar a mais pessoas, a levar a educação financeira para mais pessoas. E por fim, deixa nos comentários, você já investe no setor? Qual que é a sua preferida? Deixa nos comentários, vou ler todos eles e trazer para vocês vídeos comentados, respondendo as principais dúvidas, tá? E para falar sobre o setor de papel e celulose, inicialmente a gente tem que distinguir o setor em dois. Então, o papel e celulose ele pode ser quebrado em dois segmentos, tá? Quais são esses segmentos, João? Basicamente, a gente tem celulose de fibra curta e celulose de fibra longa. E qual que é a diferença entre eles? Basicamente, celulose de fibra curta, a gente está falando de eucalipto, tá? E celulose de fibra longa, a gente está falando de pinos. E por que isso é importante? Por que isso se difere? Basicamente porque celulose de fibra curta e celulose de fibra longa, eles se diferem pela sua utilidade, ou onde são utilizados, tá? Quando a gente pega a celulose de fibra curta, eu gosto muito de fazer uma comparação com, por exemplo, isso daqui, tá? As fibras de celulose, elas são mais curtas, como o próprio nome já diz, e acaba que elas têm uma menor resistência mecânica. Então, é como se fosse assim, elas estivessem entrelaçadas assim. Você tem um menor poder de resistência mecânica. E aí, em geral, esse tipo de fibra ele é utilizado para papéis sanitários e para papéis de escrever. Então, papéis de imprimir e escrever. Já a celulose de fibra longa, como o próprio nome já diz, eles têm fibra mais longa e são entrelaçados de uma maneira mais firme, o que acaba contribuindo para a sua resistência mecânica. E o que faz isso? Logicamente, com a maior resistência mecânica, a gente utiliza eles para tarefas que necessitam de uma maior resistência mecânica. O que seria isso? Basicamente papelão, então aqui papelão do lado que vocês utilizam em caixas para carregar coisas, caixas para transportar encomendas via e-commerce, entre outros pontos, tá? E papéis de jornal, que também são muito resistentes. Então a gente tem esses dois grandes grupos dentro do papel e celulose, tá? Dentro do setor do papel e celulose. Quando a gente olha esse setor, é muito importante, e uma das coisas muito importantes, e não só desse setor, mas commodities como um todo, a gente está falando de um produto que ele é negociado em bolsa, ou basicamente negociado em bolsa, muitas vezes tem contratos, mas grande parte é negociado em bolsa. Isso faz com que o grande diferencial das empresas sejam o seu custo de produção. Então a grande vantagem é o menor custo possível. E aí a gente busca empresas eficientes quanto a isso, tá? E aí quando a gente pega o Brasil, e eu até já comentei que o Brasil é um dos principais países para a produção de celulose, papel e celulose. Quando a gente pega o Brasil especificamente, a gente vê duas vantagens competitivas muito claras no nosso país. E aí surge o primeiro ponto de por que papel e celulose é um bom setor para se dar uma estudada, principalmente aqui no Brasil, principalmente as empresas brasileiras, tá? O Brasil ele é o maior produtor de celulose de fibra curta do mundo e o maior produtor de celulose de fibra longa, tá? Então a gente está no top ranking, os principais países exportadores do Brasil estão lá no top 1. Por quê? São dois grandes fatores que contribuem com isso. O primeiro é a questão da produtividade, tá? O que é produtividade, João? Produtividade basicamente é produção de madeira em 1 hectare de terra por ano. Então, o Brasil ele tem a maior produtividade de todos os países registrados. Isso contribui para as terras brasileiras serem as mais férteis, dá o maior número de árvores ou o maior número de metros quadrados de madeira por hectare por ano, tá? O segundo fator que contribui muito para essa posição de liderança do Brasil é a questão da menor rotação. E essa é uma questão específica do setor de papel e celulose. Mas o que é essa rotação? Bom, basicamente a rotação tem a ver com o número de anos entre o plantio da árvore e o corte da árvore. Então, quanto menor essa rotação, menor o espaço de tempo entre você plantar e você colher. Então, quando você pega o Brasil, você vê que essa rotação ela gira em torno aí depende muito de pinos e eucalipto, tá?
mas basicamente ela gira em torno de 10 anos para o eucalipto e 15 anos, 20 anos para pinos, tá? Enquanto em outros países a gente está falando de uma rotação de 50 anos, 30 anos, bem superior, tá? Estou deixando um gráfico aqui para vocês verem. Esse gráfico ele foi produzido pela Indústria Brasileira de Árvores, e lá é um local muito bom para se pegar informações sobre o setor, que vocês conseguem evidenciar muito bem essa vantagem competitiva, que o Brasil tem a maior produtividade e a menor rotação. E quando a gente fala de papel e celulose, a gente tem 3 grandes empresas no setor listadas em bolsa, tá? E aqui eu estou com o Status Invest, como sempre, nosso queridinho Status Invest, fazendo a comparação dessas 3. A Suzano Papel e Celulose, ela é a principal produtora de celulose do mundo. Então, quando a gente está falando de Suzano, a gente está falando do ciclo de celulose. O ciclo de celulose, como eu falei, é uma fibra curta, é utilizada principalmente para papéis sanitários e papéis de imprimir e escrever. Esses papéis de imprimir e escrever, a utilização deles está caindo bastante. Então, a demanda por papéis de escrever tem caído bastante nos últimos tempos, isso tem prejudicado um pouco a demanda, porque a demanda acaba caindo, tá? Porém, a questão dos papéis sanitários, eles têm 3 principais fatores com que aumentam sua demanda ao longo do tempo. Quais são eles, João? O primeiro é a população mundial. Por quê? Quanto maior a população, mais pessoas vão ao banheiro, mais pessoas usam guardanapos, mais pessoas usam papéis sanitários. Então, quanto maior a população mundial, maior é a demanda por esse produto. Tá? Produto básico, como todas as commodities. Então, por exemplo, até 2050, a gente espera que a população mundial chegue próximo a 10 bilhões de pessoas, segundo a ONU. Tá? São dados segundo a ONU. O que isso nos diz? Nos diz que a gente deve ter uma demanda muito crescente nos próximos anos. O segundo fator que contribui para a utilização desse produto é o PIB per capita. Quanto maior o PIB per capita, mais as pessoas utilizam guardanapos, papéis sanitários, entre outros, apetrechos utilizando papéis desse tipo. Tá? Então, o PIB também tende a crescer com o tempo, a demanda tende a crescer. E, por fim, taxa de urbanização. O que é taxa de urbanização? Mais pessoas saindo do rural para ir para a cidade. Quando a gente pega a Índia, que é um país muito populoso, a gente vê que a taxa de urbanização é muito baixa. A gente está falando de 1/3 da população é urbanizada. Com a tendência desse 1/3 migrar para próximo de 60%, 70%, a gente dobra o número da população que utiliza papéis sanitários. Muitas pessoas que moram na zona rural acabam por não utilizar, aumenta-se a demanda. Tá? E por fim, tem um plus. E esse plus é a substituição de plástico por papel. Isso também deve aumentar a demanda por produtos da Suzano. Quando a gente pega a Irani Klabin, acaba que o papel ele é muito mais ligado à economia doméstica do que à economia global. E aí acaba que esses setores do papel e papelão, basicamente, tem muito a ver com a demanda doméstica, demanda do Brasil. Então, a Klabin menos, mas a Irani um pouquinho mais, depende mais do mercado doméstico do que do mercado internacional. São essas as diferenças principais. E aí, quando a gente olha o PL dessas empresas, a gente vê que é um PL bastante baixo. A média do setor, um PL de 5 vezes e um EV/EBITDA de 3,8, é um EV/EBITDA e um PL bastante baixo. Empresas bastante atraentes, com PL de 6 vezes, 8 vezes a Klabin, tá? EV/EBITDA de próximo a 6 vezes a Suzano. Quais cuidados que eu tenho que ter? Você tem que ter cuidado sobre o ciclo. Então, como todas as commodities é cíclica, e aí, nos últimos tempos, o preço da celulose tem caído muito. O que isso significa? O mercado espera que os lucros tenham a cair, e como o PL é preço sobre lucro, se o lucro diminui, esse resultado aumenta. Então, o PL tende a aumentar no futuro. E aí, um outro ponto que eu queria chamar a atenção com vocês é o endividamento do setor. Por quê? Porque o endividamento do setor é algo muito peculiar. E eu acho que isso vocês vão não encontrar em lugar nenhum, esse tipo de explicação, mas o endividamento do setor é muito peculiar. Quando a gente pega dívida líquida sobre patrimônio líquido, de Suzano e Klabin, por exemplo, a gente vê que são empresas muito alavancadas. Se vocês assistem aos nossos vídeos corriqueiramente, vocês veem que eu comento que um indicador de dívida líquida sobre patrimônio líquido e um indicador de alavancagem, entre 1 e 2 vezes é uma empresa que você tem que começar a tomar cuidado. Então, imagine 4 a 3 vezes, tá? 3,7. Então, é um indicador bastante elevado. Quando a gente pega a dívida líquida sobre EBIT, por exemplo, ou EBITDA, a gente também vê um indicador bastante elevado. E por que disso, João? É muito perigoso. Basicamente, o que acontece é que o setor de papel e celulose, ele tem um custo de dívida muito baixo. Ou seja, o custo dele pegar dinheiro emprestado é muito baixo. Por quê? Basicamente porque
o setor ou as empresas do setor, eles têm ativos reais. Eles podem dar as fazendas de eucalipto dele como garantia. Então, o banco, a chance do banco perder, o risco do banco perder dinheiro nessa transação é muito baixo. Então, o custo de dívida é muito baixo. E acaba que faz muito sentido elas se alavancarem. E por elas se alavancarem, a gente tem ROIs muito elevados, tá? Além de que o ROIC também do setor é bastante interessante. Dito tudo isso, eu acho que é um setor muito interessante, que vale sim a pena dar uma estudada, lembrando que é um setor cíclico, tá? Porém, a gente tem vantagens competitivas no Brasil e a gente pode ver essas vantagens competitivas na Suzano, por exemplo, quando a média do setor é 30% de margem bruta, a Suzano ela tem mais de 47%, quase 57% de margem bruta. O que isso significa? Que o custo dela é muito baixo. Como a receita do setor pode ser meio constante, por ser uma commodity, o custo muito baixo aumenta a margem da companhia. Então, como a gente pode ver, a margem Suzano é muito elevada, tanto a margem bruta, quanto a margem EBITDA, quanto a margem líquida, acaba por ser muito superior à média do setor, tá? Assim como da Klabin, assim como da Irani, tá? Muitas vezes. Então é isso, pessoal. Eu queria passar para vocês, mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreve no canal, assim você não vai perder nenhuma atualização. Deixa um like se você gostou desse vídeo e deixa nos comentários qualquer feedback, dúvida ou o que você achou do setor, tá bem? Forte abraço a vocês e até o próximo vídeo.